Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino, uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Com todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fernanda Pautasso, eu sou enfermeira navegadora, especialista em navegação da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, membro do Comitê de Navegação da Abrale. Eu estou aqui hoje para moderar o painel organizado pelo Comitê de Navegação com o tema Implementação da Lei Nacional de Navegação para pessoas com diagnóstico de câncer. Para a nossa primeira palestra do painel, eu gostaria de chamar a doutora Sandra Joia, que, infelizmente, ela não pôde estar fisicamente conosco, mas ela está online. Vocês vão assistir uma aula gravada dela e depois ela vai estar online conosco para as discussões e para o debate. A doutora Sandra é cirurgiã oncológica pelo INCA, presidente do Departamento de Políticas da Sociedade Brasileira de Mastologia, coordenadora do Programa de Navegação de Pacientes com Câncer de Mama da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Ela vai falar hoje sobre a origem da Lei 14.450 de 2022, histórico da criação da Lei Federal, experiência no Rio de Janeiro e Lei Municipal da Navegação de Pacientes com Câncer. Bom dia a todos. Que honra participar de mais uma edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. A temática central do Congresso este ano é sobre a nova política de prevenção e controle do câncer. Agora trata-se de uma lei federal que foi sancionada em dezembro de 2023. Este painel aborda um artigo importante desta lei que institui o Programa Nacional de Navegação de Pacientes em Oncologia. Sou Sandra Joia e irei apresentar para vocês um breve histórico de como chegamos até aqui. Gostaria de agradecer às pacientes, seus familiares e amigos e a todos os colaboradores. Tem sido uma jornada incrível trabalhar como coordenadora do Programa de Navegação de Pacientes com Câncer de Mama da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. E tenho confirmado na minha prática diária a frase do pai da navegação de pacientes, Dr. Harold Freeman: nenhuma pessoa com câncer deve passar mais tempo lutando contra o sistema de saúde do que lutando contra a sua doença. Essa nossa equipe de trabalho, a implementação do nosso programa teve a mentoria do Dr. Paul Góes, oncologista clínico sediado em Boston.
Temos os nossos navegadores de pacientes Lúcia Brigagão e Maicon Rocha, assistentes sociais, Liliane dos Santos, psicóloga de formação, e Cláudia Viana, agente comunitário. Nossos objetivos são mostrar que treinar navegadores pode facilitar a jornada dos pacientes pelo sistema de saúde e ajudar a superar as barreiras de acesso ao tratamento oncológico, e provar que a navegação de pacientes é de baixo custo e que pode funcionar em diversos níveis de saúde como integrador do cuidado contínuo, levando à adoção pelos formuladores de políticas públicas, gestores, serviços de saúde e comunidades. Isto porque sabemos que a navegação de pacientes tem o potencial de melhorar o acesso aos cuidados oncológicos. Em 2016, nós publicamos o racional do nosso programa de navegação para pacientes com câncer de mama. Dr. Pogós ficou muito impressionado que no Brasil existia desde 2012 a lei federal, conhecida como a Lei dos 60 Dias, que diz que todo paciente diagnosticado com câncer tem até 60 dias para iniciar o tratamento a partir da data do diagnóstico. No entanto, sabemos das dificuldades para o cumprimento desta lei. Para câncer de mama diagnosticado em ambiente extra-hospitalar, por exemplo, nos últimos 10 anos, a taxa média de cumprimento da lei foi de 34% no Brasil, levando em média 125 dias para uma paciente iniciar o tratamento. Temos o Rio Grande do Norte com a melhor performance, com cumprimento da lei em 62% dos casos, e o Rio de Janeiro como o pior estado, cumprindo a lei apenas em 9%. Nosso programa, intitulado PNP Rio, funcionou de 2017 a 2019 no Rio-Imagem do Centro e desde 2019 funciona no Polo Diagnóstico para Câncer de Mama da Maternidade Estadual Iloneida Studios. Já são mais de 4.000 mulheres acompanhadas no sistema público, em que assistentes sociais foram treinados para atuarem como navegadores de pacientes. Para o projeto piloto, aplicávamos 17 questionários quantitativos e qualitativos. Atualmente, utilizamos 7 questionários com dados sociodemográficos e clínicos. O acompanhamento é semanal, por telefone, mensagem de texto ou pessoalmente, e utilizamos também a plataforma digital com a navegadora virtual com inteligência artificial, a Lucia, para facilitar o trabalho dos navegadores e a interação com as pacientes. Estes são os nossos principais resultados. A taxa média de cumprimento da lei dos 60 dias foi de 52%, levando em média 79 dias para iniciar o tratamento. Fora da capital, conseguimos o cumprimento da lei em 77% dos casos. Infelizmente, a capital do Rio de Janeiro sofre com um déficit de recursos humanos e insumos médicos. Tivemos 100% de satisfação das pacientes com a utilização dos serviços de navegação. 70% dos casos são de doença avançada, 30% são de mulheres jovens abaixo de 50 anos, o que reforça a importância de levar a navegação de pacientes para a atenção primária. 28% das famílias dependem da renda da paciente, um grande impacto social, pois essas mulheres precisam ser reinseridas no mercado de trabalho. As principais barreiras foram medo e pensamentos fatalísticos em 93% dos casos, seguidos de dificuldade de comunicação com a equipe médica em 81%. Essas barreiras são muito bem trabalhadas com a introdução do navegador de pacientes. Outras barreiras foram cuidado de saúde descoordenado, fila para triagem no centro de tratamento e necessidade de refazer exames de estadiamento. E sim, cumprir a lei dos 60 dias salva vidas. A sobrevida global das pacientes que cumpriram a lei foi maior do que daquelas que não cumpriram. Não cumprir a lei aumenta em 2 vezes o risco de morte por esta doença. A navegação de pacientes é um novo modelo de prestação de serviços, é centrada na paciente para identificar e eliminar barreiras. Conseguimos melhorar a estrutura e processos de trabalho, aumentar o cumprimento da lei, levar uma experiência positiva com a utilização dos serviços de saúde. No entanto, o mais importante foi levar empoderamento para essas mulheres, fazê-las entenderem que elas são parte importante e ativa nesta jornada. E elas começam a pensar e agir no coletivo, na melhoria do bem comum. Eis uma fala de uma paciente. Muito importante esse trabalho de conscientização e apoio num local que seria apenas para entrega de resultados de exames. Diante dos bons resultados do PNP Rio,
em uma ampla discussão com formuladores de políticas públicas, gestores e profissionais de saúde, Ministério Público, pacientes e organizações sociais, fomos inspiração e ajudamos a construir a primeira lei sobre navegação de pacientes em oncologia em território nacional, a Lei Municipal número 7.197 de 2021. A repercussão foi tão expressiva que a discussão avançou rapidamente na Câmara Federal e a Lei 14.450, que dispõe sobre o Programa de Navegação de Pacientes com Câncer de Mama, foi sancionada em 21 de setembro de 2022. E hoje celebramos a nova política de prevenção e controle do câncer de dezembro de 2023. A navegação de pacientes nos possibilita fazer coisas de forma diferente da usual. Nos ajuda a reconfigurar os recursos com que trabalhamos e vivemos. Possibilita encontrar soluções locais com impacto global. Gostaria de terminar a apresentação com uma frase de Mahatma Gandhi, que está na parede do escritório do Dr. Paul Góes. Um pequeno corpo, de espírito determinado, movido por uma fé inextinguível em sua missão, pode alterar o curso da história. Acredite, o afeto é revolucionário. Obrigada pela sua atenção e estarei com vocês nos momentos da discussão. Obrigada, doutora Sandra. Bom, gostaria de chamar agora a nossa próxima palestrante, Mariana Lourencinho. Ela é Relações Públicas da Unesp, pós-graduanda em Gestão de Responsabilidade Socioambiental no Instituto Natura, responsável pela causa do câncer de mama e coordena os projetos dedicados à navegação. Ela vai falar hoje sobre a Lei 14.450, também o histórico da criação da Lei Federal. Alô, alô? Oi, bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que bom falar depois da Sandra e contar um pouquinho dessa história, né? Porque a história da lei tem tudo a ver com isso e com o que a gente viveu com a navegação de pacientes lá em São João do Meriti e depois com a lei no Rio de Janeiro. Se puder passar para mim, por gentileza. Ou tem um jeito que eu passe? Ah, tem um passador. Perdão, gente. Falei. Mas acho que posso começar contando para vocês, né, a ideia da gente trabalhar, né, e propor a Lei 14.450, ela veio de uma experiência anterior, que foi a lei no Rio de Janeiro. Então, quando a Lei de Navegação de Pacientes foi aprovada no Rio de Janeiro, ela foi vetada pelo prefeito, eu não sei se vocês sabem desse processo que aconteceu lá. E, com isso, a gente fez um trabalho de conscientização da Câmara dos Vereadores e explicando primeiro o que era a navegação de pacientes, né? Acho que começo daí. A navegação de pacientes ainda não é um termo absolutamente conhecido no Brasil por todas as pessoas. Então, a gente entendeu a importância de falar sobre isso e conscientizar os vereadores, né, no município do Rio. E, com isso, a gente conseguiu que a lei, né, ao voltar para a Câmara dos Vereadores, ela fosse aprovada novamente. E aquilo nos provocou, nos deu né, a compreensão sobre a importância do tema, mais ainda, né, a gente já tinha tido resultados importantes na experiência do projeto, e a gente tinha, então, uma articulação acontecendo com a deputada Tereza Nelma, na época, e a gente apresentou para ela o projeto, apresentou a navegação de pacientes, contou um pouquinho dos resultados que a gente tinha tido no Rio de Janeiro, e juntos escreveu, né, enfim, propôs a lei, que não é a lei de navegação que acabou sendo aprovada, porque vocês sabem como são os processos de lei, ela passou por algumas modificações dentro da Câmara, mas a gente propôs que a gente tentasse olhar para isso, também entendendo que propor uma lei só para câncer de mama não era o cenário ideal, né? O ideal seria que a navegação de pacientes fosse para todos os pacientes no Brasil, né? Mas era o que a gente conseguiu propor na época e a lei foi aprovada. Então, a lei foi aprovada, foi proposta em março de 2021 e em outubro ela foi aprovada, no final de setembro, começo de outubro ela foi aprovada e ela foi sancionada pelo presidente. O que acontece depois disso, né? Opa, acho que deu
organizou ali, mas quando a gente aprovou a lei, a gente começou, então, a articular com o Ministério da Saúde para entender, não adianta a gente ter uma lei aprovada, como tantas outras, que não é aplicada no nosso país. E a gente começou, então, a discutir com o Ministério da Saúde a implementação da lei. E aí a gente barrou em algumas questões, que acho que depois o Dr. Tait vai falar um pouco também sobre isso, né, quando a gente fala agora da política nacional, que é questão de orçamento, né, o Ministério dizendo para a gente que não tinha orçamento para trabalhar sobre isso, que não existe a navegação de pacientes no Brasil como uma profissão, como uma atuação, para que a gente queira que ela seja implementada no país como um todo. Problema de priorização, né, a gente sabe que ela não é uma profissão ainda, mas ela poderia, né, esse é um processo que precisa ser iniciado. Desconhecimento, acho que em muitas situações, com o próprio Ministério da Saúde, quando a gente começou a falar sobre isso, a área técnica, muita gente desconhecia ainda o que era navegação de pacientes no mundo todo e como aplicá-la no Brasil. A complexidade de escalar a navegação de pacientes, né? Então, se eu estou falando de uma profissão que ainda não existe, hoje a gente já tem bastante, tem pós-graduação, tem cursos, mas naquele momento a gente ainda tinha pouca coisa acontecendo de formação profissional para navegadores de paciente no Brasil. Muita gente ainda tendo, a Sandra mesmo foi estudar fora do Brasil para trazer a navegação para cá. E essa necessidade, então, de escala e capacitação profissional. E acho que uma das coisas que a gente começou também a pensar como instituto, então, é o que a gente poderia fazer para conseguir escalar de alguma forma. A gente hoje, até vi que tem pessoal do Ensino Einstein aqui, a gente criou um curso de navegação de pacientes focado em profissionais de saúde do SUS. A gente já teve a primeira turma piloto esse ano, está fazendo alguns ajustes para lançar a próxima turma, mas a ideia é que a gente ofereça essa formação gratuita para os profissionais de saúde que estão iniciando a navegação de pacientes no SUS. E sei que tem outros cursos e outras formações acontecendo também no Brasil, mas um ponto é, quando a gente aprova uma lei como essa, que vai criar uma nova atividade ou reorganizar o sistema de uma forma a oferecer essa nova atividade, a gente também precisa pensar o que vai acontecer, como que eu vou ter profissionais capacitados para trabalhar com esse tema. E aí, né, também olhando para isso e para a complexidade de conseguir que isso caminhasse no Ministério da Saúde, e ainda, né, a gente já sabe que ainda não temos navegação de pacientes como uma realidade do SUS como um todo, a gente entendeu também que havia uma oportunidade da gente trabalhar o tema regionalmente, não só esperar que a lei fosse aprovada pelo Ministério. Então, a gente criou uma página dentro do Instituto que oferece materiais de apoio. A gente já trabalhou com alguns projetos. Então, existe um e-book com boas práticas em navegação de pacientes. Sei que tem gente daqui que está lá no e-book, que tem seus projetos acontecendo. Porque acho que uma das coisas mais importantes que a gente vê hoje, conhecendo os projetos, a navegação de pacientes não é uma coisa única, não acontece igualmente em qualquer lugar. Ela tem jeitos diferentes de acontecer, existe uma prática, boas práticas, mas ela acontece diferente em cada território, de acordo com a realidade daquela cidade, daquela região, das pessoas que ali estão. Então, ela tem suas customizações importantes. Assim. Então, acho que uma das coisas que a gente tem aprendido é a importância de contar essa história, de mostrar o que está acontecendo, para que a gente possa valorizar a navegação e torná-la realidade. Né? Não adianta nada a gente transformar... Eu digo para o coletivo, absolutamente transformar a vida de uma mulher faz toda a diferença na vida daquela mulher, mas a gente precisa mostrar também para o sistema que, de fato, a navegação de pacientes tem seus benefícios para o cumprimento das leis, para que a gente tenha melhores resultados, de uma forma geral. E acho que esse é um dos desafios, a gente aprender a contar essa história, a monitorar os projetos, a monitorar a implementação da navegação de pacientes, para poder mostrar o benefício que a gente tem. Então, a gente criou essa landing page, lá a gente tem alguns materiais de apoio, tem um modelo da lei que derivou a do Rio de Janeiro e algumas outras leis que têm tramitado. A gente teve, recentemente, em Guaxupé, a mais recente que a gente teve contato de um projeto que foi aprovado foi agora em Guaxupé, por meio de um vereador que conheceu o projeto e propôs a lei municipal. O que mais que eu estou contando um pouquinho aqui? Então, além disso, além desse trabalho de articulação que a gente também faz em parceria com a área de relações governamentais da Natura, hoje o Instituto Avon agora é Instituto Natura e a gente trabalha articulado com a equipe da Natura, a gente também leva a navegação de pacientes de forma direta. A gente está hoje no estado de Alagoas. E aí, eu gosto muito de contar um pouquinho sobre essa experiência lá, porque
Deixa eu ver meu tempo. Porque quando a gente chegou para o estado de Alagoas... Ah, tem um contador. Quando a gente chegou lá no Alagoas e contou sobre a navegação de pacientes e a vontade da gente implementar no estado a metodologia, a primeira coisa que a gente ouviu, de verdade, foi: eu não preciso de navegação de pacientes porque eu tenho a regulação. Eu já faço isso que você está me falando. Né? E a gente passou um ano de articulação com o estado. E hoje a navegação tem acontecido, a gente capacitou 75 municípios e hoje está aplicando a metodologia em loco em 3 cidades. E acho que a maior percepção que a gente tem é: a navegação não vai resolver tudo, ela não é a solução para tudo, mas ela também traz luz a outros problemas que precisam de interferência e que precisam de ações. E mostrar problemas também é importante, clarificar para o gestor o que precisa ser feito, que tipo de intervenção precisa ser feita. Então, lá a gente tem tido resultados muito interessantes olhando para isso, né? Além dos resultados de transformação de fato na gestão do cuidado, a gente também consegue mostrar melhor o que precisa ser feito na região. Aí eu vou fazer 2 propagandas muito rápidas, prometo. Que a gente está falando né, de implementação de política pública, a gente está falando num ano que é um ano eleitoral. Então, paralelo a esse painel, está acontecendo o painel da Coalizão das Cidades no Controle do Câncer. Eu queria convidar quem estiver aqui, que é de organização social, para conhecer a coalizão. A coalizão cobra que os prefeitos assinem um compromisso de incluir na pauta do seu trabalho orçamento e política pública para a oncologia. Então, quem está aqui que ainda não conhece, fica o convite para vocês conhecerem. E, como eu comentei, né, nosso curso de navegação de pacientes deve ter uma segunda turma nos próximos meses. A gente está fazendo alguns ajustes finos para a segunda turma. E a gente não está com vaga aberta, mas quem quiser se cadastrar, para a gente é um curso gratuito, são 20 horas para profissionais não médicos e 10 horas para profissionais médicos. Eu deixo aqui o link para vocês pré-cadastrarem. E depois, quando as vagas estiverem abertas, eu mando o convite para vocês. A ideia é a gente ajudar a navegação a se tornar realidade no Brasil de diversas formas que forem possíveis, e contem com o Instituto para isso. Muito obrigada. Pessoal, ao final das apresentações, tá? Antes de começar as perguntas e o debate, tá? Vai ficar disponível um QR Code para que vocês possam escanear e fazer as suas perguntas, enviar as perguntas para que eu possa transmiti-las aos palestrantes, ok? Eu vou chamar agora a Débora Oliveira, é médica oncologista pediátrica do Hospital Israelita Albert Einstein, assistente da disciplina de Oncologia Pediátrica do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, Itaci, da Faculdade de Medicina da USP. Ela falará sobre o empoderamento dos pacientes, papel do paciente no aprimoramento das políticas públicas. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês sobre o empoderamento de pacientes. Para mim, é de dupla importância, porque eu sou graduanda da Escola de Serviço Social da UFRJ, estou me formando assistente social, mas também sou paciente. Então, é muito importante essa representatividade aqui para tantas outras pacientes que disseram: vai lá e diz o que a gente sente, né? Falar de empoderamento é falar de poder. Mas o que poder que a gente está falando aqui? Não é o poder econômico, não é o poder que advém de tirania, é um poder que advém da informação, que é a palavra-chave para tudo isso. O tratamento oncológico, ele reúne mulheres de diversas classes econômicas, de diversos níveis de conhecimento. E é muito importante para essas pessoas que consigam entender toda a trajetória do seu tratamento. Eu fiz um estudo, por conta do meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre o programa de navegação de pacientes, um assunto que é novidade dentro da universidade e que a gente tem estudado muito a fundo, de todos os âmbitos, na parte de legislação, na parte psicológica dos pacientes, o sentimento, né, a subjetividade que envolve todo esse tratamento. E nós fizemos uma pesquisa e chegamos ao trabalho de Nelly Strongst,
que é uma feminista norte-americana que fala sobre empoderamento utilizando 4 dimensões de empoderamento. Essas 4 dimensões são dimensão cognitiva, dimensão psicológica e a dimensão política, além da dimensão econômica, que é essencial para todo o tratamento. A dimensão cognitiva trata-se da crítica à realidade. É ter a importância que as pacientes se apropriarem das questões que fazem a diferença no tratamento. É difícil passar por um tratamento, não ter o mínimo conhecimento sobre essa questão e conseguir compreender a importância de cada etapa, dar continuidade a cada etapa do tratamento. É preciso compreender. E, para isso, a gente conta não só com os médicos, a gente conta com o nosso programa de navegação de pacientes, que é super importante nesse momento. A gente consegue, através do programa de navegação de pacientes, acessar uma série de informações que são de extrema relevância para que a gente consiga compreender e, compreendendo essas questões, levar a sério cada etapa do tratamento. Não tem como você receber uma ordem médica e dar continuidade sem entender o que está acontecendo. A gente precisa conhecer. E, através do programa de navegação de pacientes, no meu caso, do Hospital Eloneida Studer, em São João de Meriti, a gente tem reuniões frequentes com equipe multidisciplinar, e essas equipes elas nos esclarecem de diversos temas, nos apoiando em toda essa parte cognitiva. Existe também a dimensão psicológica. Quando a gente fala de dimensão psicológica, a gente fala porque, principalmente em relação ao tipo de mulheres que são atingidas por esse tipo de câncer. Segundo o INCA, a faixa etária mais atingida é de 50 a 69 anos. São mulheres que vêm de uma geração que foi preparada para o cuidado. Essas mulheres cresceram com suas bonecas, com suas panelinhas, treinando para cuidarem dos seus companheiros, de seus filhos, de suas casas, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes. E, de repente, são elas que estão precisando de cuidado. E é difícil assumir esse lugar, de se deixar cuidar, sem sentir a culpa de não cumprir todas as outras coisas que são tão esperadas. Existe também a questão da beleza, né? Os padrões de beleza que a sociedade impõe às mulheres. Esses padrões que acabam sendo atingidos não só pela doença em si, mas pelo tratamento. E como viver fora desses padrões? Como é que fica a cabeça dessas mulheres durante o tratamento? Existe ainda a questão de mulheres provedoras. Aí é que complica mais ainda, porque o medo de perder o emprego, o medo de deixar de prover o sustento de sua família, né? Além disso, nós temos a dimensão política, a importância de ter a consciência das desigualdades de poder e a capacidade de se organizar e de se mobilizar. Falar de política, para a gente, é muito difícil, porque política nos trouxe recentemente problemas que atravessaram a nossa sociedade. As pessoas, na verdade, têm medo de falar de política, né? São muito receosas. Mas não é sobre partidarismo que eu estou falando. Eu estou falando sobre a participação diária. Um copinho d'água. Eu estou falando sobre a participação diária, eu estou falando de ocupar espaços de decisão, entendeu? Espaços de poder, né? Porque, quando a gente volta lá atrás, na dimensão cognitiva, ela atravessa todas essas outras dimensões. A dimensão cognitiva, ela atravessa todas essas dimensões. E essa parte política, ela é muito incisiva nessa parte política, porque as pessoas não têm conhecimento sobre sua representatividade e a importância delas, de se fazer representar.
Então, é importante estimular isso. O programa de navegação de pacientes ele acaba nos ajudando também nesse sentido, porque, nas reuniões, nós percebemos qual é a nossa importância na participação direta do nosso tratamento. A dimensão econômica é a última delas, não menos importante do que todas as outras, porque, quando a gente chega no hospital, a gente ouve uma série de recomendações sobre uma alimentação saudável, atividade física. A gente precisa também de mobilidade para chegar aos aparelhos de saúde. E como fazer isso sem ter o apoio econômico? Então, aí entra novamente a informação. Muitas mulheres não têm noção sobre o que elas podem pleitear para um apoio econômico, né? São diversos... a parte assistencial, a parte previdenciária, a parte do direito civil, que abrange uma série de benefícios que pode facilitar e viabilizar a continuidade do tratamento da forma que ele é indicado. Empoderamento como processo, né? A paciente se empodera na medida em que ela percebe o lugar que ocupa no tratamento, a partir do momento em que ela deixa de ser apenas objeto do tratamento e também passa a ser o sujeito da ação de tratar. Não é esperar da equipe médica, não é esperar da equipe do serviço social, da psicóloga, que resolvam tudo, que façam tudo. As pacientes têm que participar do seu tratamento. Elas têm que ter essa compreensão de como participar. Por isso, a importância, volto lá na parte cognitiva, que é realmente de extrema importância. Conclusão. O poder corresponde à habilidade humana, não apenas para agir, mas agir em conjunto. O poder nunca é propriedade de um indivíduo. Ele pertence a um grupo e permanece em existência apenas na medida em que o grupo se conserva unido. Essa fala ela me remete justamente ao grupo do qual eu faço parte, o Programa de Navegação de Pacientes, porque ele age como um catalisador de empoderamento. E essa lei que foi criada agora, são 3 leis, na verdade, né, que dizem respeito ao Rio de Janeiro. A gente vê a lei, a gente entende que ela existe, mas tem que haver alguma ação para que ela seja minimamente iniciada a implementação dela, porque ela está no papel e ela não pode ser letra morta. A gente espera que essa reunião, que todos estão aqui envolvidos, que todos possam agir, dar um primeiro passo para o início da implementação dessa lei. Muito obrigada. Obrigado, querida. Então, agora eu gostaria de chamar o Dr. Nelson Taixe, oncologista, fundou e presidiu o grupo Clínicas Oncológicas Integradas, foi ministro da Saúde e atuou no enfrentamento à pandemia do coronavírus. É sócio da consultoria Taixe Healthcare. Ele vai falar sobre a Lei 14.758, de 2023, Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, status atual e o plano de implementação. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar aqui, né? Agradecer ao TJCC de novo. Não só para deixar, eu hoje em dia, eu tenho naturalmente um trabalho, uma empresa, mas mais da metade do meu tempo hoje é dedicado ao SUS de forma filantrópica. Tá certo? Eu ajudei a criar a lei e agora eu estou ajudando no processo de implementação. Eu trabalho mais com legislativo, comecei com o deputado Wellington Prado, a Silvia Cristina, eles que tiveram grande parte na construção da lei. O Instituto Lado a Lado, eu trabalho com eles também. E agora a grande pergunta é como é que a gente faz essa lei acontecer na prática, coisa que as pessoas já colocaram aqui, né? O que a gente, em relação ao programa de navegação, a lei ela traz ela é genérica, né? Ela fala o óbvio.
A questão é como é que você vai conseguir fazer isso acontecer na prática. A gente fala de navegação, fala de cuidado paliativo, fala de reabilitação, mas a grande pergunta é como é que a gente faz isso chegar nas pessoas. Hoje, uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que as coisas anteriores não funcionaram? Essa é uma pergunta que a gente tem se feito o tempo todo. Porque se você não responde isso, você acaba tendo novas iniciativas que são muito parecidas com as anteriores. Na essência, elas são iguais, às vezes elas têm uma roupagem um pouco diferente, mas elas, no fundo, são muito parecidas. Você faz uma coisa antiga de um jeito diferente, achando que está fazendo alguma coisa nova, que você está mudando alguma coisa e você não está mudando alguma coisa. O problema do Brasil hoje é que ele é muito heterogêneo, como foi falado. A realidade de um lugar não bate com a outra, você tem que ter análises locais, regionais. Outra coisa que é importante é que você não pode tirar um exemplo, seja para o bem, seja para o mal, como se isso representasse um país inteiro. Isso não existe. Então, a gente tem que buscar a realidade de cada região, de cada lugar. Hoje, vocês devem saber, o país tem 5.570 municípios. E hoje, na oncologia, no tratamento do câncer, a gente tem que regionalizar, porque é impossível você ter isso em cidade pequena. Só para vocês terem ideia, mais ou menos 68%, 69% das cidades no Brasil tem menos de 20 mil pessoas. Para você entregar um cuidado desse, você tem que ter uma complexidade que é impossível em lugares pequenos. Ele tem a criação das regiões e das macro-regiões. E a gente está trabalhando isso hoje. O que a gente está fazendo na prática? A gente está criando um diagnóstico. Qual o próximo passo nesse processo da lei? A primeira coisa é saber o que acontece hoje. Porque o que acontece muito na saúde é que você trata a ideia como se fosse fato. Por exemplo, eu vou resolver a saúde focando em prevenção. A chance disso acontecer hoje é zero. É zero. Primeiro porque a população está envelhecendo, né? A quantidade de doenças cada vez mais, a dificuldade para tratar é cada vez maior, e você pega, para você focar em prevenção, você tem que ter uma força social muito grande. Hoje, 47% das crianças vivem em família que está na linha da pobreza ou da extrema pobreza. Como é que você vai querer que essa pessoa foque na saúde se ela está brigando pela sobrevivência? Então, tem algumas propostas que são completamente irreais dentro da realidade desse país. E a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: se você quiser resolver um problema complexo, a última coisa que você pode fazer é não tratar a vida como ela é, não tratar com a realidade necessária. Porque senão você é só um sonhador, você não ajuda ninguém na prática. O que a gente está fazendo hoje? A gente está criando um banco de dados, que é uma plataforma. Essa plataforma vai ser pública. Ela vai ser lançada até o final do ano para todo mundo poder ter acesso a ela. E nessa plataforma a gente combina tudo, financiamento, isso aí vai por município e vai por instituição. A gente tem até georreferenciamento, a gente consegue saber cada unidade habilitada de saúde hoje, que são os UNACONs e CACONs principalmente. A gente tem mapeamento de recurso humano, financiamento, estrutura, o que tem de equipamento, de rádio, de cirurgia, seja tudo. A gente mapeia onde é que estão os vazios. Vai ter um trabalho também que vai ter um dado sobre IDH para cruzar o lado social. Desfecho clínico. Uma coisa importante que a gente está fazendo hoje é avaliar se os números do INCA estão certos. Porque as políticas são baseadas em previsão de casos novos. E hoje, a previsão que o INCA libera é uma previsão baseada num modelo matemático. Que a gente sabe o seguinte: modelo matemático, a única coisa que você sabe de um modelo matemático é que o número está errado, você só não sabe quanto nem para que lado. Mas o modelo matemático ele não tem a precisão que é necessária. O que a gente está fazendo? A gente está indo no dado direto. A gente está levantando exatamente quem está sendo diagnosticado com câncer em cada ano. Isso vai valer por cada município, por cada estado, por cada região, para o país inteiro. Com isso, a gente espera trazer um nível de realidade da informação. O que está sendo gasto? Só para vocês terem ideia como isso é complicado, eu vou dar só dado público. O SUS hoje
Tem dado de 2022 que ele está consolidado. A gente gastou, por pessoa no país, em 2022, na saúde, mais ou menos R$2.000. Se você pegar o Reino Unido, que é a referência do SUS, que hoje está vivendo a maior crise da história que já existiu, eles gastam R$21.000 só no sistema público. E eles estão vivendo a maior crise da história, e a gente só tem 2. Então, quando você tem tão pouco recurso financeiro, você tem que usar muito bem esse dinheiro. E a primeira coisa que você tem que fazer é saber exatamente o que está acontecendo com a saúde nesse país, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, o primeiro passo hoje é um diagnóstico, é entender o que acontece. O segundo é entender o que eu preciso mudar para que aquilo aconteça. E o terceiro é ter um acompanhamento evolutivo, tudo isso em base de dados. Então, por que eu estou colocando isso? A navegação, é impossível você navegar num mar que não é navegável. Principalmente se o teu barco não tem recurso. Hoje a saúde é isso. Um mar que não é navegável e um barco sem recurso porque não tem informação de quase nada. Essa é a realidade. Como é que a gente muda isso? A primeira coisa é trazer o dado para exatamente tornar esse barco mais sofisticado em termos de navegação. E a segunda é entender exatamente o tamanho dos problemas em cada lugar desse país e tornar isso coisa mais navegável. Eu tenho que conseguir saber, por exemplo, o primeiro, o que é navegação, né? Essa é uma grande pergunta, né? Então, eu tenho que saber exatamente qual o recurso que eu tenho. Eu vou colocar um pouco sobre a parte de regulação. Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, isso eu tenho falado em relação até às leis que estão saindo hoje, as portarias. Quando você regula o que é ineficiente, a única coisa que você tem é ineficiência regulada, você não tem eficiência. Então, a primeira coisa que tem que fazer antes de regular é organizar o que tem que ser feito. É criar a estrutura necessária. Eu preciso ter o equipamento, o recurso humano, o fluxo, eu tenho que conseguir garantir. Porque quando eu pego, por exemplo, a regulação, em muitos lugares, o que acontece? Primeiro, cria essa sensação de que está tudo funcionando, que é a pior coisa que pode acontecer. É você viver em cima de intuição e sensação antes de documentar o que está acontecendo de verdade. E aí quando você traz a regulação, que é uma solução complexa, e a solução tem que ser complexa, porque o problema é muito difícil de resolver. Mas quando a complexidade não resolve, ela só piora. Porque você tem complexidade com mais gargalo ainda, que é o que acontece com a regulação na grande parte dos lugares. Então, o que você tem que fazer hoje é conseguir fazer dessa... Você tem que primeiro trazer essa solução para ser simples para quem está na ponta. Aquele que vai navegar, ele tem que ter um lugar para encaminhar o paciente, ele tem que ter um lugar onde ele consegue mandar a pessoa para lá, você tem que ter um programa onde você humaniza o cuidado, porque o médico, muitas vezes, ele é treinado para tratar, mas não para cuidar. Então, a diferença enorme entre quem trata e quem cuida é completamente diferente. Então, isso é o que a gente está fazendo hoje. E a gente espera que, nesse processo de implantação da lei, a gente consiga fazer alguma diferença. Eu continuo trabalhando com o pessoal do Legislativo, com o pessoal do lado a lado. Está sendo construído, está sendo criado. O Wellington ele encaminhou um projeto de lei complementar onde ele define uma verba carimbada para a oncologia, que você vai ter um percentual definido, existe um percentual do gasto em saúde para a oncologia, e com isso a gente espera, pelo menos, organizar mais a parte do financiamento, buscando dado, fazer um diagnóstico, e, a partir daí, tomar as atitudes necessárias e, em paralelo, criar programas de longo prazo, porque para o Ministério é muito complicado, trabalha tudo muito no curto prazo, é mais difícil, para criar alguma coisa que consiga permitir programas de longo prazo, que são as únicas coisas que vão conseguir mudar a saúde desse país. Então, basicamente, é isso. Aí, na hora das perguntas, se vocês quiserem saber alguma coisa a mais, eu ajudo aí. Obrigado, gente.
Alô? Oi. Bom, a Tamara ainda não chegou, então nós vamos passar para as perguntas. Tá? O QR Code está disponível, por favor, façam as suas perguntas para que eu possa transmiti-las aos nossos palestrantes. Eu vou iniciar com a primeira pergunta, é do André Bergamin, ele está aqui presente. Na experiência de vocês, isso é para os nossos palestrantes todos, quem se sente confortável em responder, por favor. Na experiência de vocês, qual foi a melhor estratégia de engajamento da alta liderança dos serviços para que a navegação de pacientes oncológicos pudesse virar realidade? Acho que Mariana. Bom, eu acho que eu vou contar, então, um pouco mais da história de Alagoas, que tem sido uma experiência bastante interessante. O que aconteceu foi um trabalho de compreensão de longo prazo mesmo. Então, né, corroborando com a fala do Dr. Nelson, a gente trabalhou os dados locais primeiro, então a gente foi apresentar para o território, para o Estado, um pouco do que estava acontecendo, e mostrar as experiências que também a gente tem tido, né? Contar os dados de onde a gente tem trabalhado. A gente, no ano anterior, a gente estava em 9 cidades ali da região de São João do Nepomuceno, tem um trabalho muito... E aí, olhando para essas cidades pequenas, porque são outras experiências, né? Quando a gente fala de implementação de navegação em uma capital, é completamente diferente de um município de 10, 15 mil habitantes. Então, apresentar dados do que a gente estava vendo acontecer nos ajudou a trazer os gestores para perto. E acho que esse é um outro ponto. A gente só conseguiu que a navegação começasse em Alagoas também, depois de mais de um ano de articulação, quando tanto os gestores quanto os servidores também entenderam o valor. Vamos ser muito sinceros, que quem está na ponta, quem está no dia a dia, também é o servidor, também é a pessoa que está lá, né, na implementação. Se ela também não conseguir enxergar valor, não adianta o gestor propor o trabalho, porque quem vai falar com a paciente, quando a gente está falando de atenção básica na UBS, não é o secretário de saúde, é ela, a assistente social, é o agente comunitário, é a enfermeira do município. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que ir de articulação mesmo, e dado é o que vai mostrar a gente, né, mostrar o valor da metodologia. E aí, acho que um ponto também não adianta também a gente ter o dado inicial, mostrar o cenário que a gente quer olhar e que a gente quer transformar, se a gente não monitorar o que a gente está fazendo. Então, o que a gente tem também articulado é a importância de que vamos fazer navegação, vamos implementar navegação, mas a gente tem que monitorar os dados daquilo que a gente está fazendo para que a gente possa mostrar depois se aquilo teve ou não, se a interferência teve ou não resultado positivo na vida daquelas mulheres. Né? Muito bom, obrigada. Então, uma outra pergunta. Quais são os serviços, também do André, né? Quais são os serviços privados e públicos que mais necessitam da implementação de um programa de navegação oncológica nos dias de hoje? E como vocês acham que a indústria, por exemplo, poderia auxiliar a expandir esse serviço tão importante para todos os pacientes? Eu vou fazer uma colocação sobre isso. Para você saber onde é necessário, você tem que saber o que está acontecendo. Hoje, o maior problema que você tem é você assumir que alguma coisa está acontecendo na ponta sem checar. Então, para você saber onde você é mais necessário, você tem que saber o que está acontecendo. Senão você fica tudo muito na intuição. E isso é o maior problema que a gente tem. E é muito comum a pessoa que está numa situação de liderança assumir que o que está acontecendo na ponta é o que ela gostaria de estar acontecendo, mas ela nem checa se isso está acontecendo. Isso é comum em qualquer lugar. Né? Então, e o que a gente estava conversando, quando a única forma que você tem de mostrar o que está acontecendo é com o dado. Então, um exemplo, estava conversando com ela, a gente tem uma política de colo de útero, você tem uma política de prevenção, você tem vacinação, a mortalidade só aumenta, tanto absoluta quanto relativa. Então, você diz que tem um programa de prevenção, você tem um programa de diagnóstico precoce, tem vacinação, mas, na prática, ele não funciona. Porque, se funcionasse, o número estava caindo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que o dado tem que ser confiável. Esse é um problema. Então, tudo que a gente está trazendo hoje, que eu comentei, é tudo dado público vindo do governo.
Nada é tirado de impressão, a gente não acha nada. A gente só vai onde tem informação. E uma coisa que a gente está fazendo, por exemplo, esse dado que eu falei da oncologia, como é que a gente está buscando isso? A gente está buscando pelo dado administrativo. Porque, para receber, eu preciso indicar o que está acontecendo. Então, eu consigo saber os diagnósticos de câncer no país inteiro. Aí a gente vai buscar isso através do dado administrativo. E muita coisa que a gente discute da informação, às vezes, você só vai conseguir isso se aquilo representar, aquela instituição receber alguma coisa. Por exemplo, para ela receber o repasse, ela precisa colocar o dado, ela coloca. Se ela não precisar, ela vai passar por aquilo ali direto. Então, você tem que ter uma estratégia também para capturar o dado, senão você não consegue fazer isso. Então, tudo isso está sendo pensado. Mas a resposta é, se eu te disser hoje que instituição precisa mais do serviço, isso é um chute completo, porque eu não tenho a menor ideia. Entendeu? Doutora, outra pergunta é complementar. Eu acho que o senhor já falou um pouquinho da plataforma, mas também colocaram que gostariam de entender mais sobre essa plataforma que foi comentada e se isso vai ser, sim, disponibilizado publicamente para a sociedade em breve. Não, a plataforma ela vai ser disponibilizada ainda esse ano, é o nosso planejamento. A ideia é que ela seja não um banco de dados, mas um programa de diagnóstico que permita definição de estratégia e planejamento. Porque a gente vai mapear o país inteiro, então a gente vai ter dado de casos novos, de mortalidade, de financiamento. Por exemplo, a gente está terminando agora, quem faz é o Cláudio, a gente está pegando os gastos em saúde dos 5.570 municípios, a gente está detalhando em todos os níveis. E é tudo dado oficial. Nada tudo existe. Existem hoje dados liberados que são os dados oficiais do país. A gente só trabalha com esse tipo de dado. Então você vai pegar quantas unidades habilitadas são, quantos aparelhos existem hoje, como é que está a parte de recurso humano. A gente vai mapear tudo. E mesmo, por exemplo, aquilo que a Sandra mostrou, uma pergunta que eu faria é o seguinte: quando você mostra a sobrevida de um grupo com navegação e sem navegação, eu preciso saber, por exemplo, como é que está distribuído o estadiamento nos dois grupos. Porque a diferença pode ser só pela gravidade da doença e não pela navegação. Então, eu tenho que tomar um cuidado que a gente está tendo. O banco, na verdade, já está pronto. A preocupação que a gente tem hoje é para a gente validar a informação que a gente vai liberar, porque a gente está liberando uma informação pública. Isso vai ser usado. Então, eu tenho que garantir que essa informação está correta, para que as pessoas possam usar isso como uma referência. E uma coisa importante desse banco é que ele é atualizado mensalmente. A gente tem dado do mês passado. Então, isso é um negócio que vai permitir que as pessoas tenham acesso ao nível de informação que eu acho que nunca existiu antes. Porque é tudo consolidado e as pessoas vão ter condição de enxergar o que é a saúde do país hoje, como é que está o financiamento em cada lugar, e, a partir daí, discutir a situação e as políticas. Eu vou fazer mais uma propaganda, porque acho que estamos aqui para também contar algumas boas práticas. Eu estou muito curiosa para ver a plataforma que vocês vão lançar, e acho que hoje o que a gente tem, quando eu falo que a gente apresenta os dados, a gente também olha para os dados públicos, a gente tem o Panorama do Câncer de Mama, que é um projeto que a gente faz em parceria com o Observatório de Oncologia da Abrale, para câncer de mama. Hoje o Instituto atua focado em câncer de mama. Então, lá a gente tem hoje, para quem ainda não tem a plataforma que vocês vão lançar, a gente tem hoje para mama os dados que são também dados públicos, que também são dados que a gente tem do DataSUS, de algumas bases de dados, de produção, e a gente também trabalhou com dados de produção, porque é isso, a gente tem que saber o dado que hoje a gente tem mais real, que é aquilo que eles recebem para fazer, senão a gente sabe que não é preenchido. Então, para quem quiser hoje olhar para o cenário que a gente tem, os dados do Panorama, eles estão disponíveis, só consultá-los, e também chega para nível município e serviço que a gente consegue filtrar lá. Perfeito, obrigada. Temos uma outra pergunta, acho que a doutora Sandra, a doutora Débora pode contribuir. Em serviços de implementação, a implementação de serviços de navegação são muito recentes. Então, ele pergunta quais as melhores estratégias de educação e adesão da equipe médica ao real papel do navegador em instituições privadas, mas eu estendo isso às instituições públicas também.
Acho que ela não está ouvindo. Quem gostaria de responder, quiser falar. Pode seguir, doutora. Estamos te ouvindo. Fácil resolver. Outras não, depende do gestor. Então, esses dados que a navegação traz e que a gente tem que eliminá-los ali ao vivo e a cores, conforme vai acompanhando a paciente, é muito importante. A gente tem aprendizados sensacionais. Então, alguns lugares têm estrutura, outros precisam melhorias de processos, então, outras precisam da atuação do secretário de saúde, outras depende é simples resolver com o paciente, ou é com o familiar, ou é questão de trabalhar em rede. Nós não somos África. Nós temos muitos lugares com muita boa estrutura, falta melhorar processos. Os recursos estão aí, são poucos. E com muita criatividade que a navegação traz, a gente consegue resolver da melhor forma possível e fazer com que leis sejam cumpridas e que haja melhoria no cuidado ao paciente. Doutor Teste, gostaria de complementar? Alô? Oi, Sandra, bom dia. Nesse momento, como eu vejo a navegação, um dos principais pontos é ela identificar o que não funciona. E a segunda coisa é ver se você consegue mudar isso. Porque uma coisa é o diagnóstico, outra coisa é a solução. Então, além de você conseguir enxergar o que não está funcionando, você tem que entender se o que você está tentando fazer para resolver está funcionando ou não. Porque se você faz o diagnóstico, mas não muda aquilo, também não adianta nada. Porque você não melhora o cuidado das pessoas. E é o que eu te falei, se a gente está discutindo fazer isso por um país inteiro e não por um lugar. Então, eu vejo hoje a navegação como uma das principais ferramentas de diagnóstico das ineficiências do país. Fora o lado que ela tem de ajudar a pessoa a caminhar nesse processo todo. E a gente tem muita coisa para melhorar. Por exemplo, se você olhar o Previne Brasil, que mudou agora, mas era o critério de repasse do governo federal para os municípios, ele tem 7 critérios simples. Um deles é colher o copo citológico. O outro é medir a pressão, não é tratar, medir a pressão. O outro é medir, dosar hemoglobina glicada. Nesses itens de hipertensão e diabetes, nem 30% consegue bater a meta. Se você olhar os 7 itens, dos 5.570 municípios, só 9% consegue cumprir os 7. Então, a gente hoje tem um monte de coisa que não funciona. A gente discute, às vezes, um monte de coisa sofisticada quando você não entrega o básico.
Então, a gente tem que ter uma hierarquia para definir onde é que eu priorizo. E, certamente, você conseguir fazer a pessoa chegar no cuidado e conseguir andar dentro do sistema é uma prioridade absoluta. E vocês têm ideia hoje, a gente tem um dado da FOSP de São Paulo, que é o banco de dados do câncer. Você vê a diferença que é da saúde suplementar e do SUS, é uma diferença absurda. O que acontece? Só para você ter como isso é difícil. Mas quando você vê a doença inicial, o resultado de cura é igualzinho no SUS e na saúde suplementar, em várias doenças. A gente teve uma reunião que estava o pessoal das Santas Casas, que é um pessoal que tem grande impacto nesse cuidado da pessoa no SUS. Eu perguntei para eles, olha só, a gente vai criar um grande programa de diagnóstico precoce. Vai ter uma enorme quantidade de pessoas chegando para cirurgia, para rádio. Vocês hoje conseguem acumular esse volume adicional? O que ele falou? Não. Então, não adianta eu criar um super programa de diagnóstico se eu não crio um super programa de tratamento. A oncologia, infelizmente, não dá ser feita por partes. E hoje a atenção primária, que eu até conversei com o pessoal do Ministério, pelo menos eles já tiraram essa ideia da cabeça de que a atenção primária vai ser o coordenador, porque não tem a menor condição para isso. Hoje a nossa preocupação é que ela não seja uma barreira. Então você tem que fazer o básico, o cara conseguir colher o copo citológico, lembrar de perguntar se a pessoa fez lá a mamografia, se fez o Papa Nicolau, agora está querendo, vão mudar, mas... Então, esse tipo de coisa que eu digo, a navegação hoje ela é um sinalizador fundamental do que tem que mudar. E depois um sinalizador se o que tinha que mudar mudou ou não, para a gente saber exatamente qual é o nosso poder de mudar a operação da oncologia no país. Perfeito, doutor. Obrigada. Agora uma pergunta do Lírio Cipriani, também está aqui presencial conosco. Há algum movimento no sentido de regularizar a profissão de navegador de pacientes? Doutora Débora, gostaria de complementar, perdão, a pergunta anterior. Bom, a minha complementação é do ponto de vista não técnico, né? Não de gestores. A minha complementação é do ponto de vista de paciente, né? Que eu estou tão feliz aqui de poder representar. O meu sentimento como paciente é o sentimento de que o programa de navegação, ele ainda tem muito a caminhar. Dr. Nelson falou algo que realmente é verídico, né? Há ainda muitos entraves, mas é muito bom saber que a gente tem alguém ali de mão dadas conosco, que está caminhando e que algumas coisas estão começando a acontecer. É apenas um princípio, né? Temos muito a caminhar ainda, mas o programa de navegação de pacientes, ele realmente faz muita diferença para a gente que está sendo atendido ali diretamente. E essa questão da implementação da lei é importante, é o que eu falei ao final da minha fala. A gente tem que encontrar condições de começar a implementar a lei. E, a partir disso, tornar esse programa mais abrangente. Conseguir que o SUS seja realmente um sistema único de saúde, que os 3 âmbitos do SUS conversem, né? Atenção primária, secundária, terciária, e estejam presentes com o mesmo objetivo. Obrigada. Perfeito, obrigada, doutora. Então, voltando à pergunta que eu fiz anteriormente. Então, existe algum movimento para regularizar a profissão de navegador de pacientes? Enfermeiro navegador, a gente já tem uma resolução, né? Mas o navegador de pacientes, né? Eu acho que é pela resolução que a gente tem alguma resposta hoje. Ainda, né, não tem um outro... Enfim, está caminhando, mas o que hoje tem mais... não sei se a Sandra tem alguma informação mais atual, mas o que tem hoje mais recente é da enfermagem. Uhum. E que não é o único caminho possível, né? Então, esse é um outro ponto, né? Quando a gente fala que a navegação de pacientes não é a mesma em qualquer lugar, a gente tem muita assistente social fazendo navegação de pacientes muito bem feita em alguns lugares, e aí tem o grupo da enfermagem que tem feito um trabalho muito importante. Então, é isso, a gente ainda tem caminhos a seguir para isso aí. O enfermeiro ele é um navegador clínico, né? Exato. É o mais indicado para navegar os pacientes, principalmente em tratamento ativo. Mas nós temos os navegadores não clínicos, nós temos os assistentes sociais, e isso, com certeza, necessita de uma regulamentação, assim como a formação, né? Também. Então, é importante.
Outra pergunta para o Dr. Nelson. Partindo da questão da dificuldade de formação profissional nas diversas regiões e relacionando com a sustentabilidade dos programas de navegação, qual seria um modelo ideal de equipe na sua visão? De equipe de navegação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear exatamente onde o navegador vai atuar. Qual o papel dele? Qual é o problema que ele resolve? E como ele vai ajudar a pessoa que ele está navegando. Então, se é um problema do diagnóstico, se é a parte já do tratamento, eu acredito que a gente deveria ter uma automação maior, mas desde que funcionasse. Porque, por exemplo, a navegação é uma coisa complexa, mas o ideal é que, para quem está na ponta, para o navegador, que seja simples. Então, vou te dar um exemplo prático. Eu teria que ter um mapeamento, tem uma pessoa lá que apareceu com um nódulo de mama. Então, eu tenho que ter disponível todos os serviços que estão naquela região para aquela pessoa poder fazer o exame e, se necessário, uma biópsia ou uma patologia. Para o navegador, isso tem que ser simples. Ele tem que ver os lugares que estão ali e ele vai dizer onde a pessoa vai e vai depois checar se ela foi, vai ver se o resultado saiu. Mas se ele não tiver essa facilidade de navegar o paciente, é quando eu falo que um mar que seja navegável, você não vai conseguir fazer. Então, em relação ao recurso humano, quanto mais simples for o processo dele navegar, menos qualificado vai precisar ser essa pessoa. Eu posso ter, eu não sei se, por exemplo, um agente comunitário pode fazer isso. Eu não sei se vai ter que ser um técnico, eu não sei se vai ter que ser um enfermeiro. Então, a partir do instante em que eu definir qual o recurso que eu tenho, eu vou conseguir identificar qual a necessidade de recurso humano que eu tenho. E aí, a partir daí, eu vou definir como é que eu treino essa pessoa para que ela consiga fazer isso. E eu vou cobrar dela. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: que problema que eu resolvo, qual a facilidade que eu tenho da ferramenta de navegação e como é que eu consigo, e qual o nível de qualificação profissional dessa pessoa. Provavelmente eu vou ter uma hierarquia, vou ter alguém que talvez tenha uma pessoa coordenando, os níveis mais baixos podem ser profissionais menos qualificados. Mas se eu não tenho um conhecimento adequado do como eu consigo trabalhar a pessoa nesse sistema, até para definir o profissional e a qualificação dele, fica mais difícil. Agora, o que acontece hoje? Você vai ter que ter um programa de treinamento, naturalmente. E o grande problema, quer dizer, quando eu escuto você falar, dá para a gente ver a importância de ter isso. Mas quando eu vejo você falar, eu posso dizer, sorte a sua que você teve isso. O problema é como é que a gente leva isso para um país inteiro. Entendeu? O que você falou só mostra como é importante. A minha questão é como é que eu levo isso para um país inteiro. Entendeu? Então, primeiro eu tentaria entender como é que eu monto uma estrutura que seja simples para o navegador trabalhar nela. Para depois a gente qualificar a pessoa para isso. E, provavelmente, você vai ter aí alguns níveis de hierarquia, você talvez, né? A gente, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente sempre trata a enfermagem como a liderança, porque é quem está mais preparado para esse tipo de coisa, mas você vai ter vários profissionais que vão poder estar ali trabalhando, eu acho. Essa é a visão que eu tenho. Então, eu tentaria, primeiro, preparar o sistema para que o navegador funcionasse. E tem um outro lado também, que talvez não seja do navegador, que é o lado humano, do cuidado. E aí não é só o navegador, é todo mundo que cuida daquela pessoa tem que ter isso, né? Então, que a gente trata a saúde como uma coisa nobre, mas o fato de você lidar com uma coisa nobre não faz de você uma pessoa nobre. Então, você tem que ter gente preparada, de um fato humano, para cuidar das pessoas também. Esse é um outro problema. Eu acho que, né, olhando para as experiências, a gente também tem que pensar que a estrutura não é a mesma quando eu olho para os cuidados, né? Na atenção primária, eu preciso de algumas ações. Na atenção secundária, as outras, e na atenção terciária, outra.
Uma das coisas que acho que eu gosto muito, a Sandra fala bastante isso, mas que é o profissional, o navegador em si, né, não é a navegação ela envolve mais, né, é um grupo coordenado de trabalho, mas o navegador em si tem que ter um quê de incômodo. Eu acho que é uma compreensão, e aí não tem a ver com a formação acadêmica desse profissional, mas do não conformismo daquilo que está acontecendo, porque num cenário que a gente tem hoje, que o sistema não está preparado para navegação de fato, o sistema não é fácil. O navegador tem que ter esse ímpeto de não parar no primeiro empecilho que ele encontra, assim. Então, isso é muito maior do que ser enfermeiro ou ser assistente social, né? Então, tem que ter esse incômodo natural no seu dia a dia. E a compreensão de que a gente ainda não tem a integração dos 3 sistemas. Então, se eu estou navegando a atenção primária, quando a minha paciente sai do meu cuidado, eu também preciso entender se ela chegou no próximo cuidado. Acho que esse é um dos desafios que a gente tem quando a gente trabalha a navegação picada, né? Quando a gente tem a implementação da navegação em um dos serviços apenas. Assim. Então, a importância da gente ter esse cuidado encaminhado quando a gente segue para os próximos passos, né, dessa mulher. E eu concordo, assim, não adianta ter um navegador dentro de uma equipe em que aquilo não está acontecendo. O navegador não vai fazer nada. Se não houver um trabalho articulado, se a gente não tiver uma coordenação única do cuidado, o navegador vai, mesmo com esse incômodo, encontrar barreiras o tempo inteiro e não vai conseguir ajudar esse paciente. Então, de fato, assim, a navegação ela é um trabalho de articulação que tem que ter ali onde ela vai ser implementada, tem que ter um ambiente que permita que isso aconteça. Assim. Então, acho que também tem esses desafios. Só completando, é um negócio que a gente tem conversado, a gente ter separado a atenção primária, média e alta complexidade foi a pior coisa que você fez, porque dá a sensação de que elas funcionam separadas. E a onco, principalmente, é um contínuo, não existe isso. Tem hora que você vai começar na atenção primária, tem hora que você já vai direto para a atenção secundária. Então, você começa a criar coisas arbitrárias que, na verdade, só atrapalham. E quando você fala em atenção primária e unidade básica de saúde, dá a sensação de que aquilo é simples, o que não é. Entendeu? Então, imagina agora como é que você vai preparar um camarada, porque a atenção primária ela tem que ser complexa. Então, imagina agora uma pessoa que está na ponta, está começando hoje a discutir rastreamento a partir de mapeamento de risco. Risco poligênico, você vai ter um rastreamento personalizado. Você vai ter que preparar o camarada que está ali na ponta para fazer isso. Isso não tem nada de simples. Como é que você prepara essa pessoa para a evolução do sistema de saúde? Entendeu? Então, essa coisa que você falou é perfeita, porque é muito arbitrária. Você começa a achar que é uma coisa separada da outra, e não é. E aí você perde, essa sequência deixa de ser um negócio natural. Ela passa a ser como se estivesse comunicando um bloco com outro, que não pode ser. Entendeu? Então, tem que dar uma revisada até na forma como a gente encara o sistema hoje, com certeza. Perfeito. E, para complementar, eu acho que o tipo de navegador vai exatamente como o doutor falou. Qual o problema, né? Qual o paciente que eu vou navegar? Para qual é o objetivo do meu programa de navegação? Né? Eu, como navegadora de uma instituição filantrópica, navego paciente do Sistema Único de Saúde e paciente do sistema privado. Então, é exatamente isso que a gente precisa entender para formar a nossa equipe de navegadores, né, doutor? Eu sei que eu sempre falo muito, mas eu quero colocar um negócio aqui que é o seguinte. Num diagnóstico de câncer, a pessoa e a família ficam completamente tontos. Ele precisa de alguém que conduza ele. Então, tem esse lado do navegador, que é ajudar, vou te dizer, faz isso, ou eu fiz isso para você, você vai em tal lugar, olha, eu marquei a sua biópsia em tal lugar, eu peguei o seu exame, eu vou acelerar esse processo. Porque a pessoa e a família precisam disso, né? Porque é muito confuso aquele momento, é muito difícil, para qualquer um. Então, você ter essa pessoa que te conduz quando você está confuso e meio perdido, porque é como a pessoa fica, isso é fundamental também, né? Esse lado é fundamental. Só para realçar isso também, da importância do navegador nesse cenário, entendeu? Ele é muito importante nessa hora. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Tentei transmitir o maior número de perguntas aqui. Eu agradeço a todos pela presença. E quero agradecer a todos os convidados, a vocês que estão aqui presencial e vocês que estão acompanhando online, pela participação. O nosso painel, então, termina por aqui, infelizmente. Aproveite esse momento do intervalo para visitar a área dos estandes e também para participar das interações do Congresso. As próximas apresentações iniciam às 11 horas e eu convido a todos para participarem do nosso próximo painel sobre capacitação de navegadores. Bom dia a todos.